Mateus, Sandra, a família da Sandra. Vem mais pra frente aqui. Vamos ficar mais pertinho uns dos outros aqui. Deus tem algo muito precioso, querido, para comunicar conosco nessa noite. Amém? Queria que nesse momento você acalmasse o seu coração, aquietasse a sua alma aí, que você deixasse de lado toda a preocupação, tudo aquilo que se passou no dia de hoje, que você estivesse muito mais do que só focado, mas que você estivesse com o seu coração atento àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem de hoje é a verdadeira alegria. Nós, na última terça-feira, na nossa terça da intimidade aqui, a pastora Cláudia trouxe uma palavra, um testemunho de vida. Comentou com a gente sobre aquilo que Deus fez e ou está fazendo e muito mais que isso. Nos incentivou, querido, a viver uma vida muito mais do que grata a Deus, mas viver uma vida testemunhando daquilo que Ele tem feito por nós. É interessante que naquele momento ali nós fizemos um círculo aqui, enquanto nós orávamos assim, Deus ministrou muito forte no meu coração sobre a alegria. E Deus começou a colocar algumas palavras, alguns versículos assim sobre a alegria dentro do nosso coração. E pensando nisso, nessa semana, querido, eu fui muito ministrado também sobre algo que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, falando sobre alegria. E Deus colocou algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Queridos, eu pensando um pouco sobre isso, assim, meditando um pouco sobre aquilo que eu iria falar nessa noite, Deus me fez lembrar de algumas coisas lá do meu passado, já 20, 30 anos atrás. Deus me levou lá na minha infância, querido, e começou a me ministrar sobre o que é a verdadeira alegria. Deus me levou lá há 19 anos atrás, quando eu conheci o Senhor aqui na comunidade Caminho Vivo, ou quando Ele me conheceu. E Deus começou a me mostrar, querido, muitas coisas sobre a minha vida e como Deus restaurou tudo aquilo que era pranto, tudo aquilo que era dor em uma verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria, querido, nós vamos conversar sobre isso nessa noite. A verdadeira alegria, ela não está nas coisas desse mundo. Amém? A verdadeira alegria, querido, ela não está naquilo que nós conquistamos. Assim. É bom nós conquistarmos, é do Senhor. O Senhor acrescenta coisas, situações, pessoas nas nossas vidas, isso é muito bom. Mas a verdadeira alegria, ela está no Senhor Jesus. Amém? Por isso que muitas vezes quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos muitos homens de Deus que talvez tinham inúmeros, centenas ou milhares de motivos para não se alegrar. Se você puxar na sua Bíblia, lá em algum estudo bíblico, você vai ver o quanto Jesus falou sobre isso. O quanto a palavra de Deus fala sobre a verdadeira alegria. Querido, muitos de vocês aqui conhecem um pouco da minha história de vida. Eu fiquei praticamente 19 anos da minha vida, querido, sem conhecer o Senhor Jesus. E foram os 19 anos mais tristes da minha vida. Por inúmeros motivos. Eu vivi uma infância, querido, totalmente diferente daquilo que muitas crianças viveram. Eu vivi uma infância sendo criada por uma outra família que não era a minha família, mas que eu sabia que era a minha família que tinha me doado para essa outra família. É confuso, mas é assim. E Deus me levou, querido, há muitos anos atrás. Eu morava numa casa aqui na rua José Dantas de Lima, aqui no Jardim IP, no número 330. Era uma casa de um terreno bem grandão, um terreno que certamente tinha uns 60 metros. E tinha 2 casas de madeira. Na frente morava minha avó e nós morávamos na casa de madeira do filho. Não era uma casa legal, querido. Não era uma casa assim, ajeitadinha, assim, bonita. Não, era bem precário. E eu me lembro de muitas vezes, querido, passando por algumas dificuldades ali com meus irmãos. A minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos de idade. Fui criado pela minha avó, meu pai viajava, meu pai trabalhava, ficava 6 meses fora.
E por muitas vezes assim a gente entrava em algumas discussões, algumas brigas ali, era feio o negócio em casa. Sabe aquela história de quem pode mais para menos? Era assim. Eu vi um dia meu irmão e minha irmã brigando, meu irmão saiu correndo, meu irmão tacou uma tesoura e tacou nas costas do meu irmão, a tesoura ficou enfintada. Era feio. Muito feio. Eu me lembro de muitas vezes na minha infância, Deus me levou a esse lugar, por isso que eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite. Eu não conhecia Jesus, querido, eu nem sabia quem era Jesus. Mas eu corria para o fundo da minha casa, lá para aquela casa de madeira, e eu sentava naquele lugar e eu começava a chorar. Eu falava, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor permitiu eu vir para essa família? Por que o Senhor permite acontecer isso comigo? Queridos, eu vivi isso ao longo da minha vida, da minha infância, da minha juventude. Muitos aqui conhecem um pouco da minha história de vida. Eu desenvolvi uma gagueira muito grande por causa de alguns traumas que eu tive na minha infância, por causa de abusos, de muitas coisas. Um certo tempo eu morava nessa casa, depois eu fui morar com uma irmã minha mais velha. Era assim, querido. A nossa infância foi assim. Só que por muitas vezes eu ia para aquele lugar e eu começava a chorar e eu não sabia por quê. E o dia, querido, que Jesus me encontrou, eu comecei a entender um pouco daquilo que tinha acontecido. E quando a palavra de Deus fala que Ele transforma todo o choro em riso, e toda a tristeza em alegria, aquilo aí, Deus imprimiu algo dentro do meu coração, querido, daquele dia. E quando eu olho para a palavra de Deus hoje, quando eu olho para a verdadeira alegria, quando eu olho para o Senhor Jesus, eu não consigo me entristecer. Algumas circunstâncias nos entristecem, sim, querido, mas é algo passageiro. Quando eu olho para aquilo que Deus fez, querido, na minha casa, quando eu olho para aquilo que Deus fez na minha família, quando eu olho para aquilo que Deus nos deu, querido, não tem como eu não se alegrar com aquilo que eu tenho. Sabe, Deus começou a me levar, querido, passo a passo, de todas as tristezas que eu havia vivido em toda a minha infância. E Deus não só me levava lá, mas Deus começou a me mostrar, tá vendo isso aqui, Paulo? Tá vendo essa falsa que você chorava porque você não tinha um tênis de jogar futebol? Hoje você não tem só um tênis, hoje você tem eu. Amém? Tá vendo essa falta que você teve, você chorava porque você não tinha algumas coisas? Lhe faltavam algumas coisas? Nós tivemos uma infância difícil, querido, sofrido. Eu brinco com os meus meninos em casa sobre comida. Assim, em casa era comida que tinha. O arroz as minhas irmãs faziam, eu requentava 2, 3 dias e a gente ia comendo. E quando não tinha pão de manhã, o que fazia? Comia a polenta do outro dia com café. E estava tudo certo. Eu estou contando um pouco disso, querido, só para a gente entender o que Jesus ele faz na nossa vida. Jesus começou a me mostrar algumas situações pontuais. E começou a me mostrar o quanto não somente é bom viver uma vida com Ele, mas o quanto não dá para a gente viver uma vida com Jesus e uma vida triste nessa terra. A verdadeira alegria, querido, quando fala-se algo verdadeiro, é porque existe algo falso. Quando Jesus fala sobre a verdadeira alegria, lá em João, no capítulo de número 15, é porque existe uma falsa alegria, e muitas pessoas têm vivido essa falsa alegria desse mundo. Abre a sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo de número 15, verso número 9. Eu quero ler com vocês alguns versículos e nós vamos falar de pelo menos 3 alegrias que a palavra de Deus nos ensina a respeito. Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 9, um texto bem conhecido. Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira, aqui em João 15. Um texto emblemático da palavra de Deus, querido, muito rico. E eu quero ater com vocês aqui em 4 versículos para a gente extrair esse primeiro pensamento sobre o que é a verdadeira alegria. João 15, 9 diz assim: eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Querida, a primeira coisa que Jesus fala aqui: eu amo vocês, porque primeiro eu fui amado pelo meu Pai. Amém? Se hoje nós amamos, querido, as pessoas que estão à nossa volta, se hoje nós amamos, e muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta são pessoas imperfeitas, são pessoas que falham com a gente, são pessoas que às vezes
nos tiram do sério. Mas Jesus está dizendo, eu vos amei. Jesus está falando para os seus discípulos, aqueles que caminharam junto com Ele. Jesus está dizendo, eu vos amei, porque primeiro eu fui amado pelo meu Pai. Verso número 10, ele diz assim, quando vocês obedecem aos meus mandamentos e permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Querido, eu entendo aqui no verso número 10, não existe uma condição para o amor de Deus, mas existe uma condição para permanecer nesse amor. E o Senhor Jesus deixou claro aqui, Ele diz assim, quando vocês obedecem aos meus mandamentos e permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Jesus não foi amado somente pelo Pai, Jesus Ele caminhou e Ele permaneceu nesse amor, e Ele nos ensinou o que é o verdadeiro amor, e Ele é o verdadeiro amor. Amém? Jesus é o verdadeiro amor. A maior expressão de amor é o Senhor Jesus que foi entregue por nós naquela cruz. Amém? A maior expressão de amor pela nossa vida foi Deus ter pego o seu único filho, ter entregue Ele, querido, para morrer naquela cruz por nós. Não tem expressão maior de amor do que essa. Verso número 11. Eu lhes disse dessas coisas, para que fiquem repletos do quê? Da minha alegria. Jesus, Ele começa falando, querido, do amor. Jesus, Ele fala do permanecer. Lá no início do capítulo 15, você vai ver Jesus falando que Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. E todo ramo que permanece nele, aquele ramo Ele poda, para aquele ramo Ele dê muito fruto. Está lá na palavra de Deus, depois em casa você pode ler. E aí Jesus vem falando até, ele chega no verso número 11, e ele diz o seguinte, eu lhes disse essas coisas, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Jesus não está falando de qualquer alegria. Jesus está falando, querido, de uma alegria que transborda. Amém? Jesus não está falando de qualquer alegria que nós podemos tocar ou que nós podemos conquistar nesse mundo. Jesus está falando da maior alegria de todas. De uma alegria que transborda, querido. De uma alegria que muitas vezes é imensurável, é incompreensível. Não sei se você já olhou para algumas pessoas, existem pessoas hoje, querido, nessa terra, caminhando conosco, caminhando ao nosso lado, que você olha para ela e você fala, como pode essa pessoa ser tão feliz assim? Como pode essa pessoa ter tido percas tão cruéis na sua vida e essa pessoa continuar vivendo uma vida feliz e caminhando com Cristo? Era disso, querido, que o Senhor Jesus estava falando aqui, de uma alegria que transborda. De uma alegria que nós não compreendemos às vezes. Verso número 12, ele diz assim, esse é o meu mandamento, amem uns aos outros, como eu amo vocês. Aqui, querido, Jesus está falando de uma alegria natural e de uma alegria espiritual. Para nós entendermos isso lá no início, lá em Gênesis, quando Deus criou, quando Deus colocou o homem lá no jardim, quando Deus colocou o homem lá para cultivar, para cuidar de tudo aquilo que Ele tinha criado, querido. Não sei se você já parou para pensar sobre esse ponto de vista. Deus criou tudo, querido. E depois Ele colocou o homem para cuidar, para cultivar do jardim. Ele disse para Adão, cuide, cultive daquilo que eu criei. E lá, querido, todos os dias, a palavra de Deus fala que todos os dias na viração do dia, na virada do dia, Deus ia ter com Adão ali. E existia um relacionamento íntimo entre Adão e o Senhor. E chegou um tempo, querido, que Deus olhou para Adão e viu que Adão estava muito sozinho. O pastor Cláudio Duarte fala que Adão estava muito feliz ali. Mas não era, não. Não é, brincadeira, querido, isso. O homem estava sozinho, querido. Deus fala, eu vou criar alguém para deixar um homem mais feliz. Amém, mulheres?
Eu vou criar alguém para deixar o homem completo agora, porque o homem estava não incompleto porque faltou alguma coisa de Deus, mas o homem estava sozinho ali. E Deus criou a mulher, e deu a mulher para o homem. E ambos começaram a caminhar e a desfrutar, e todos nós conhecemos a história, querido. Isso antes da queda, antes do pecado. Mas a questão ali, querido, nunca houve problemas entre o homem ter outras alegrias. Deus nunca falou que era para o homem não ter outras alegrias. Desde que essas alegrias, querido, elas não concorressem com a principal alegria, que era a alegria genuína de Deus. A grande questão aqui, querido, é que quando o homem peca, quando o homem cai, é quando entra esse terceiro tipo da alegria, que é uma alegria falsa chamada do pecado. Porque é certo que existe uma alegria no pecado, senão as pessoas não pecaram. O pecado, querido, ele nunca vem com um embrulho feio, nós sabemos disso. O pecado normalmente ele vem com um embrulho muito bonito, muito bem arrumado. Só que nós sabemos o que há lá dentro. Pelos olhos de vista, pelo ponto de vista da palavra de Deus, pelo entendimento que Deus tem nos dado, que o Espírito Santo que está em nós hoje, nós sabemos o que há lá dentro desse embrulho. Só que muitas vezes nós somos cabeça dura, e nós queremos abrir o embrulho, e já sabemos o que está lá dentro. Sabe aquele negócio que você já sabe o que tem lá? Sabe aquele filme que você já sabe o final? Mas eu vou assistir da mesma forma. Nós sabemos o que há lá, querido. Que há dor, que há tristeza, e que principalmente há um distanciamento de Deus. O pecado é literalmente errar o alvo, querido. Nós sabemos o que há dentro desse embrulho. Além do pecado, querido, ele ser algo que nos afasta de Deus, ele é algo que gera marcas dentro de nós. O pecado gera feridas, querido, dentro do homem, dentro da mulher. E muitas dessas feridas, querido, nós demoramos muitas vezes anos para ser curado, anos para ser cicatrizado. Muitas vezes nós não sabemos na hora, no momento do ato, o que aquilo vai trazer de destruição para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa intimidade com Deus. Por isso que eu falo que existe uma falsa alegria, querido. E quando entra essa falsa alegria lá na criação perfeita de Deus, querido, o homem ele é corrompido pelo pecado. O homem se afasta de Deus, o homem se esconde ou tenta se esconder do Senhor. Sabe, muitas vezes isso que nós, seres humanos, fazemos hoje. Muitas vezes, querido, nós conversamos com algumas pessoas e falamos, poxa, pastor, parece que as pessoas estão olhando para mim, parece que todos nós já se sentimos assim um dia. Sim ou não? Ou nós não estamos caminhando, querido, com o Senhor, ou quando nós estamos falhando em algumas áreas, parece que todo mundo sabe do nosso pecado. Mas isso não tem nada a ver, querido, isso é só uma acusação do inimigo para nos tirar da verdadeira fonte, da onde nós vamos encontrar cura, aonde nós vamos encontrar refrigério, aonde nós vamos encontrar o perdão do Senhor. Quantos estão entendendo algo do Senhor aqui nessa noite? Amém? É interessante que falar sobre isso, querido, sobre essa falsa alegria que o pecado ele gera no nosso coração. O texto de Tiago, capítulo 4, ele é muito interessante. Ele traz o oposto daquilo que o Senhor Jesus estava falando em João 15. Abra sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso número 10. Tiago, ele traz, querido, um outro panorama, ou ele traz uma outra visão daquilo que é a verdadeira alegria. Olha o que o Tiago está dizendo aqui. Portanto, verso número 10, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Querido, eu gosto muito desse texto de Tiago. Tiago é muito prático aqui. Tiago diz o seguinte: aproximem-se de Deus, e ele
se aproximará de vocês. Tiago não diz, querido, que Deus se aproximará de nós e depois nós vamos nos aproximar dele. Tiago diz, primeiro nós nos aproximamos, primeiro nós buscamos, primeiro nós nos movemos em direção ao Senhor, primeiro nós nos movemos em direção às coisas do Senhor, e depois o Senhor nos encontra. Sabe, muita gente sentada esperando Deus fazer. Nós precisamos nos mover, querido, em direção ao Senhor, às coisas do Senhor. Sabe, em toda a Bíblia, eu já disse isso aqui muitas vezes, em toda a Bíblia, querido, onde Jesus passava, pessoas eram curadas, só que essas pessoas muitas vezes elas levantavam, elas saíam dos seus lugares e elas iam ter com Jesus. Por muitas vezes, algumas pessoas, alguns religiosos, tentavam até impedir aquelas pessoas de chegarem perto do Senhor Jesus. Algumas pessoas, quando aquela mulher do fluxo de sangue arriscou a sua própria vida, querido, porque aquela mulher tinha que ficar afastada de toda a sociedade porque ela era uma mulher impura. Aquela mulher arriscou, querido, a sua própria vida simplesmente para tocar na orla das vestes do Senhor Jesus. Sempre há, querido, Deus sempre espera de nós uma ação, amém? Deus não precisa, mas Ele sempre espera de nós uma ação. Aquela mulher, querida, ela saiu no meio de toda aquela multidão e ela pensou consigo mesmo, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu serei curado. Aquele homem, querido, cego, aquele homem que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e as pessoas diziam para ele, fica quieto, rapaz. E a palavra de Deus diz que quanto mais as pessoas diziam para aquele homem ficar quieto, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, querido, Deus está esperando uma ação nossa. Amém? Eu não sei o que você precisa fazer, querido, eu não sei qual é a ação, mas Deus sempre espera uma ação nossa. Voltando aqui para a palavra de Tiago. Olha o que Tiago diz aqui, querido, no verso número 9. Que haja lágrimas e lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Agora o negócio é inverso. Jesus falou sobre a verdadeira alegria. Agora Tiago, quando ele fala sobre o pecado, ele diz que não haja, ou que haja lágrimas, lamentação, profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Verso número 10, ele diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Não há como, querido, não há como um homem ou uma mulher que nasceu de novo, que teve um encontro com o Senhor Jesus, se alegrar, querido, em viver uma vida de pecado. Não há como, querido, alguém que conheceu, alguém que tocou na hora das vestes do Senhor, alguém que teve um encontro com Ele, alguém que foi curado por Ele, alguém que foi restaurado por Ele, viver uma vida alegre, querido, no pecado, no lamaçal do pecado. Não há como, querido, aquele que teve um encontro genuíno com o Senhor, se alegrar com isso. Tiago está falando, querido, aqui de um caminho inverso, de alguém que vive nessa situação de pecado, que não deve se alegrar, pelo contrário, deve se arrepender. Pastor, arrependimento é choro? Não. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é mudança de mente. Mas não há como, querido, quem teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando nós olhamos, querido, para a grandeza dele, e quando nós olhamos para nós, para a nossa situação pecaminosa, não há como nós não chorarmos diante dele. Eu não sei se você já teve essa experiência, querido. Por muitas vezes eu olhava para o Senhor e falava, Senhor, eu não consigo. Me ajuda. Eu não consigo vencer essa situação. Me ajuda, mas não era, querido, era um grito de socorro muitas vezes. Muitas vezes eu vinha diante do Senhor aos prantos e dizia para Ele, Senhor, me cura, me liberta, me restaura, porque eu não consigo.
Sabe o que Deus está esperando de nós muitas vezes é isso, querido. Sabe, às vezes a gente fala, não, arrependimento, eu posso me arrepender sem chorar, está tudo certo. Arrependimento não tem a ver com choro. Mas não tem como, querido. Quando nós olhamos para nós, de verdade, quando você olha para dentro de você, quando nós olhamos para nós e nos vemos diante do Senhor, não tem como nós ficarmos indiferentes a isso. Era disso que o Tiago estava falando aqui. Era disso que Tiago estava nos ensinando. Que haja lágrimas, lamentação, profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Quando o Espírito Santo, querido, Ele nos mostra o quão distante nós somos ou o quanto distantes nós estamos do Senhor, não tem como a pessoa ficar indiferente. Não tem como. Eu quero falar com vocês rapidamente hoje sobre 3 tipos de alegria. E a primeira alegria é a alegria natural. Repita comigo, alegria natural. O ensaio foi bom. Vamos lá, alegria natural. Glória a Deus. Querida, a alegria natural é uma alegria natural. Amém? Simples assim. Talvez uma das maiores alegrias, querido, natural, é para quem é pai e é mãe. Deus me fez lembrar, querido, dos dias do nascimento dos nossos filhos. E é algo, querido, extraordinário, é algo sensacional. É algo imensurável. Eu fico pensando assim para a mãe que carrega o bebê, querido, durante 9 meses. Que tem todo aquele carinho da gestação, que vê a criança crescendo dentro dela, e ela alimentando, e ela cuidando. Depois aquela criança começa a crescer de uma certa forma, a barriga já está bem grandona, e aquela criança começa a causar um desconforto muito grande na mãe. E aí tem toda a questão do parto, tem todas essas questões, a dor, a medo ali naquele momento. Mas quando, querido, o bebê nasce, quando o filho nasce, parece que a mulher esquece, querido, tudo aquilo que ela passou, e a alegria, aquela alegria, ela envolve o coração. Eu digo isso porque para mim, querido, como pai, um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi quando eu pude pegar os meus filhos no colo, pela primeira vez. Foi quando eu peguei o Vinícius no colo, foi quando eu peguei o Estevão no colo. Meu Deus, que coisa linda. A Maria foi um pouquinho diferente, porque a Tânia, ela fez a cirurgia. E aí foi interessante porque eu estava lá no quarto e a mulher veio e deixou ela comigo. Falou, pai, ó, a mãe vai demorar um pouquinho por causa da anestesia. Eu achei que esse pouquinho era 10, 15 minutos, né? Ela ficou mais de 1 hora comigo lá. E eu sentadinho com ela no colo. Meu Deus. A enfermeira falou, se ela chorar daí, qualquer coisa me chama. E aí ela... nós resmungamos assim, eu não fui chato não, fiquei quietinho ali, vou dar uma chacoalhadinha nela. E eu fiquei mais de 1 hora ali com ela, querido. Até a Tânia poder chegar no quarto depois. Mas, querido, foi uma alegria incontável. E quem é avô sabe que diz que é uma alegria sensacional também. Nós não somos avós ainda, espero que demore ainda mais alguns anos. Mas um dia nós vamos passar por esse momento. Pastor Cláudio, Pastora Cláudia já são avós. Já viveram esse momento aí emocionante de todos os netinhos. Mas nós ainda vamos esperar os aninhos aí pela frente. Mas que os avós falam que é... não, é verdade, queridos. Os avós, eles ficam maravilhados com os netos. Né? Quem é avó aqui? Então, nós temos bastante vovô, bastante vovó aqui. Olha, a dona Antônia ali já tem... tem muita experiência, já passou por muita alegria dos netos, dos bisnetos. Glória a Deus. Essa é a alegria natural, querido. Essas são as alegrias que Deus nos proporciona ao longo da nossa vida. E é interessante porque essa alegria natural, tanto o ímpio quanto o justo, eles vivem. Deus não dá oportunidade só para aquele que é justo, aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus. Deus dá a oportunidade da alegria natural para todos.
aqueles que conhecem Jesus, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que fazem o bem, aqueles que fazem o mal. Todos eles partilham dessa mesma alegria, dessa alegria natural. É interessante que existem alguns outros tipos de alegria também. Olha o que o Senhor Jesus ele disse aqui, é interessante que quando ele fala sobre aquele texto, ele fala assim, existe uma alegria que não é natural. E o Senhor Jesus disse, se a minha alegria tocar em vocês, aí sim, ela vai ser completa. Não a alegria do Senhor Jesus, mas a alegria dos seus discípulos. Jesus estava falando com os seus discípulos. E ele fala, se a minha alegria tocar em vocês, a alegria de vocês vai ser completa. Amém? Se a alegria do Senhor Jesus, querido, um dia ela tocou na nossa vida. Se a alegria do Senhor um dia Ele tocou em nós de alguma forma, a nossa alegria só pode ser completa a partir do toque de Jesus em nós. Amém? O segundo tipo de alegria é uma alegria circunstancial. Repita comigo, alegria circunstancial. Glória a Deus. Existe uma alegria, querido, que ela é gerada a partir de circunstâncias. Assim, de uma forma simples no nosso viver. Ela é gerada através de circunstâncias. Quem nunca se alegrou em receber uma promoção no trabalho? Quem nunca se alegrou em receber um aumento salarial? Não só um aumento de trabalho, porque às vezes a gente já recebe aumento de trabalho, né? Vamos aumentar o trabalho, mas o salário não, só aumentou o trabalho, o salário não. Mas quem não gosta, quem nunca se alegrou com isso? De receber uma promoção, de receber um aumento no seu salário? Quem nunca se alegrou, querido, em comprar sua casa própria? Uma bênção, querido, é algo de Deus. Quem nunca se alegrou em comprar um carro novo? Ou às vezes trocar o seu por um mais novo também é algo com motivo para se alegrar. Essas são alegrias circunstanciais, a partir de circunstâncias que aconteceram na nossa vida. É interessante também essas alegrias circunstanciais, quando nós vemos os nossos filhos caminhando, quando nós vemos os nossos filhos avançando, vencendo as etapas da vida deles. É muito gostoso, querido, participar de formaturas. Mesmo eu acho muito interessante porque as formaturas sempre são momentos alegres. São momentos de conquista, são momentos de vitória. Desde as primeiras formaturas lá do ensino fundamental, da 5ª série. É muito gostoso, é um ambiente gostoso, é um ambiente onde todos se alegram, os professores se alegram, os alunos se alegram, os pais, as mães se alegram ainda mais. Porque é a alegria de uma etapa concluída na vida deles. Depois vem as formaturas do ensino médio. E é gostoso ver os nossos filhos concluindo essa etapa também desafiadora, muitas vezes essa etapa difícil na vida deles, que é a conclusão do ensino médio. Depois eles vão para a tão sonhada faculdade, para o ensino superior. E é muito legal também, querido, você estar num ambiente desse, onde você vê ali homens, mulheres já se formando, concluindo, obtendo uma formação acadêmica. Sempre é algo muito gostoso. Essas são alegrias circunstanciais da nossa vida. Que elas partem de alguma circunstância que aconteceu. Todas essas alegrias, queridos, circunstanciais. O problema não é viver nessas alegrias. O problema de viver nesses 2 primeiros estágios, da alegria natural e circunstancial, é quando Deus muda, ou Deus quando permite que algumas coisas ou que algumas circunstâncias elas mudem na nossa vida. O problema de nós vivermos uma alegria natural, todos nós vivemos essa natural, e todos nós vivemos essa alegria circunstancial. Mas o problema é quando Deus muda a circunstância. Porque em alguns momentos Deus muda a circunstância. E se o nosso coração, queridos, estiver só nas circunstâncias, nós nos frustramos. Ou Deus não muda, Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. E não há nada de errado nisso, todo mundo passa por algumas dificuldades. Nós vemos hoje, queridas, as pessoas falando, não, vai dar tudo certo, e que Jesus está na sua vida, vai dar tudo certo. Depende do ponto de vista, querido. Do ponto de vista de Jesus, vai dar tudo certo mesmo.
Mas muitas vezes, dentro do nosso ponto de vista, as coisas saem do nosso controle, sim ou não? As coisas fogem daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos e às vezes até daquilo que nós oramos. Tem muita gente, querido, que se frustra por causa de oração, mas as nossas orações são respondidas sim ou não? Sim, Deus responde às nossas orações, mas Deus não responde com aquilo que nós queremos, Deus responde com aquilo que nós precisamos. Deus não responde a partir da nossa vontade ou da nossa perspectiva. Deus responde a partir da perspectiva dele, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Nós precisamos aprender isso, ou pelo menos falar sobre isso. Porque muitas vezes existem pessoas frustradas por orações não respondidas. Poxa, pastor, mas eu orei tanto em relação a isso e Deus não me ouviu. Deus te ouviu. Ele não só respondeu conforme a tua vontade. Ou não respondeu conforme o tempo. Porque existem algumas coisas que nós queremos para agora. Mas existem algumas coisas que Deus não vai nos dar agora. E que é necessário caminhar um pouquinho mais. Amadurecer um pouquinho mais. Crescer um pouquinho mais. E aí sim, no tempo certo, na hora certa. Deus não só responde às nossas orações, só que na grande maioria das vezes, Deus nos surpreende muito mais. Não é verdade? É assim, querido. Por isso que Jesus, querido, ele estava falando aqui com os seus discípulos. Ele diz que se aquelas coisas, para a alegria deles, seja uma alegria completa, e para que a alegria daqueles discípulos elas transbordem. A terceira alegria que eu quero compartilhar com vocês é a alegria espiritual. Repita comigo, alegria espiritual. Filipenses capítulo 4, verso número 10. Agora, querido, nós vamos entrar em algo um pouquinho mais profundo da palavra de Deus. Nós vamos entrar agora num momento onde talvez algumas coisas vão mexer com as nossas estruturas, vão mexer com algumas verdades que há dentro de nós sobre a alegria. Filipenses capítulo 4, verso número 10. Olha o que o Senhor estava falando aqui através da vida do apóstolo Paulo. Queridos, se tem alguém que nos ensina sobre a alegria, é o apóstolo Paulo. Sobre a verdadeira alegria, sobre uma alegria espiritual. Filipenses 4,10 diz assim: como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Paulo está falando com os irmãos ali da igreja de Filipos. Olha o verso número 11, ele diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, de estômago cheio ou de estômago vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, quem me dá forças. Em outras traduções diz: posso todas as coisas naquele em quem me fortalece. Esse texto é muito lindo, querido. Mas esse é um texto prático para as nossas vidas também. Paulo diz: eu aprendi, querido, a viver em toda e qualquer circunstância. Aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, aprendi a estar com o estômago cheio, aprendi a estar com o estômago vazio. Paulo sabia do que ele estava comunicando. É interessante, querido, que o apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Quando nós precisamos aprender algo, querido, é que nós não sabemos. Sim ou não? Nós precisamos aprender mais da palavra de Deus, sim ou não? Sim. Sim. Paulo estava dizendo sobre algo que ele aprendeu a viver. E que nós hoje precisamos aprender dessa mesma forma. Paulo não estava falando mais de uma alegria natural. Paulo não estava falando de uma alegria circunstancial. Agora ele estava falando de algo espiritual. E se tem alguém que poderia falar com propriedade sobre isso, era ele. Olha que interessante aqui, querido. Ele diz que ele aprendeu a verdadeira alegria. Ela é fruto de um aprendizado
e de maturidade e de conhecimento de Deus. Amém? Se você quiser anotar isso, anota. A verdadeira alegria, ela é fruto de aprendizado, de maturidade e de conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós aprendemos sobre Ele. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós amadurecemos espiritualmente falando, mais nós nos tornamos pessoas mais alegres. Sim ou não? Quanto mais nós conhecemos do Senhor, querido, mais nós nos tornamos homens e mulheres apaixonados por Ele. Quanto mais nós conhecemos do Senhor, nós nos tornamos mais parecidos. A parte B do versículo, querido, é a parte que todo mundo ama dizer. Tudo posso, aquele que me fortalece. E glória a Deus por isso, querido, porque isso é uma verdade sobre as nossas vidas. Só que o que o Paulo estava dizendo aqui, muitas vezes nós interpretamos esse tudo posso como uma realização. E Paulo não estava falando só sobre realização aqui. Ele está dizendo, eu tudo posso suportar, porque Cristo é quem me fortalece. Tudo eu posso passar, tudo eu posso aprender, porque quem me fortalece é Cristo Jesus. Amém? Então Paulo estava falando muito mais do que conquistar, Paulo estava falando sobre suportar aqui, querido. E quantas coisas na nossa vida nós precisamos suportar, espiritualmente falando. Quantas coisas na nossa vida, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida com Jesus, nós precisamos suportar. Paulo sabia, querido, o que ele estava falando. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu estou ensinando para vocês, e esse tudo posso aqui fala de aguentar o tranco mesmo. Eu posso suportar qualquer coisa, porque as minhas forças não vêm de circunstâncias, ela vem do Senhor e do meu relacionamento com Ele. Quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós suportamos as coisas dessa vida. Quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais músculos espirituais nós criamos. Quanto mais nós nos dobramos, nos rendemos a Ele, mais fortes espiritualmente nós nos tornamos. Não tem outro jeito, querido. Não tem outra maneira. Seria muito bom dizer para você, querido, vai para sua casa, e essa semana vai ser só uma semana de vitória, vai ser uma semana de conquista, vai ser uma semana abençoada, e de repente amanhã as coisas saem totalmente diferentes daquilo que o pastor falou. Olha como o capítulo 4 aqui, querido, ele começa. De Filipenses também. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Que lindo, querido, que Paulo estava dizendo aqui. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Paulo estava escrevendo para os seus irmãos de Filipos. Permaneçam firmes, Senhor. Essa é uma palavra de ordem para nós hoje. Permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes naquilo que o Senhor tem falado conosco aqui. Permaneçam firmes naquilo que nós temos aprendido do Senhor. Permaneçam firmes naquilo que Deus tem se revelado a cada dia a nós aqui. Sabe, essa é uma palavra de ordem, querido, porque muitas vezes as circunstâncias do nosso dia a dia, elas são contrárias. Porque nós precisamos lembrar disso, dessas palavras de Paulo, querido, que muitas vezes ressoam dentro de nós. Permaneçam firmes no Senhor. Porque, querido, às vezes alguns dias a doença vem. As dores vêm. Algum dia o desemprego pode bater na nossa porta. E não há coisa mais ruim na vida, querido, do que ser demitido. É muito ruim. Eu passei por 2 demissões na minha vida já, em 2 empresas.
É muito bom. É muito bom. E aí? E agora? Por isso que Paulo está dizendo: permaneçam firmes no Senhor. Independente das circunstâncias, permaneçam firmes no Senhor. Amém? Se Deus mudar as circunstâncias, querido, nós nos alegramos. Mas e se Ele não mudar? Da mesma forma, nós precisamos nos alegrar. Amém? Muitas vezes nós oramos, querido, nós oramos, e Deus muda aquilo ali, querido, Deus transforma aquela circunstância, aquela situação, e nós nos alegramos. Mas muitas vezes nós oramos, nós buscamos, nós falamos com Ele, e Deus não muda a circunstância, querido. Sabe por quê? Porque em algumas situações, o propósito, o desejo do Senhor não é mudar as circunstâncias. Em algumas situações, o propósito e o desejo dele é de mudar o nosso coração. Amém? Não, e eu digo que quase todas elas, querido, o propósito do Senhor é de mudar o nosso coração. Se não em todas elas, o propósito dele é usar as circunstâncias para mudar o nosso caráter, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa vida. Muitas vezes nós passamos por tristezas desse mundo para quê? Para quando nós nos alegrarmos, nós entendemos que não tem nada a ver conosco. Assim como a canção diz que tem tudo a ver com Ele. Muitas vezes algumas coisas, querido, hoje eu olho para a minha vida lá atrás, hoje eu olho para tudo aquilo que eu vivi e eu penso, falo, meu Deus, se não tivesse acontecido isso, talvez Deus não faria aquilo que Ele fez na minha vida hoje. Poxa, pastor, está dizendo que tem que sofrer? Não, nada disso. Mas algumas coisas que Deus permitiu para que nós pudéssemos nos tornar quem nós somos hoje. Amém? Para que nós pudéssemos fazer diferentes hoje. Para que nós pudéssemos amar, querido, as pessoas diferentes hoje. Muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para que nós nos tornamos pessoas mais mansas, mais humildes de coração, assim como o Senhor Jesus nos ensina. Às vezes algumas coisas que Deus permite na nossa vida para a gente ter compaixão das pessoas que estão à nossa volta. Deus permite algumas dores, querido, da nossa vida, para que a gente tenha compaixão quando a gente vê alguma outra pessoa passando por a mesma coisa que a gente passou. Paulo é alguém que tinha propriedade, querido, para falar sobre isso. Esse texto é sensacional. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso número 23. Eu quero ler com você o verso de número 23 até o verso de número 28. 2 Coríntios 11, 23. Eu vou abrir com vocês aqui, que é um texto um pouco mais extenso. Você pode acompanhar no telão, você pode abrir na sua Bíblia aí, fica à vontade. 2 Coríntios 11, 23. São servos de Cristo. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação e fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes eu fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 30 às 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas, fui apedrejado outra vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos e rios com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam os irmãos e não eram. Tenho trabalhado, querido, arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas.
Meu Deus, querido, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí nós começamos a entender por que ele estava falando aquilo para os filipenses. Querido, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo passou por naufrágio, Paulo passou por traições, por decepções, Paulo sentiu frio, sentiu fome. Querido, tudo que você pensar parece de ruim nessa vida, Paulo passou. Esse cara, ele sofreu tudo isso, querido. Ainda assim, ele olha aquela igreja, ele diz: eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Algumas pessoas, querido, olham para a vida cristã como um peso. Algumas pessoas olham: mas é tão difícil, pastor, ser crente. Pastor, é tão difícil você cuidar das coisas da igreja. Pastor, o ministério é tão pesado. Não é pesado, querido. Não é pesado, querido. É um privilégio de Deus para nós. Amém? É um privilégio para nós, querido. Poder servir as outras pessoas. Poder dar daquilo que Deus tem nos dado para outras pessoas. Poder ajudar, querido, outras pessoas da mesma maneira que nós fomos ajudados. Não tem coisa melhor, querido, de nós compartilharmos daquilo que Deus tem nos ensinado. Sabe, da mesma forma que Deus me curou, que Deus me restaurou, não existe maior felicidade, querido, quando nós hoje podemos sentar com outras pessoas e servir essas pessoas. E orar por essas pessoas, querido. Eu me lembro de várias orações, querido, dos pastores impunham a mão sobre a minha cabeça e oravam, e declaravam, e profetizavam sobre a minha vida. Muitas dessas orações não saíram ainda da minha cabeça. Servir a Deus, querido, nunca foi, nunca será um peso. Amém? Viver uma vida para Deus nunca foi, querido, nunca será um peso. Eu não sei você, querido, mas quando eu olho para a vida de Paulo, eu falo: meu Deus do céu, eu preciso aprender mais, Senhor. Eu preciso crescer mais. Paulo, ele, dentro de tudo isso, querido, que ele viveu, ele fala: eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Paulo não fala que ele se conformou, querido, com as situações difíceis que ele viveu. Paulo não parou, querido, nas situações difíceis que ele viveu. Amém? Paulo não retrocedeu nas situações difíceis que ele viveu. Paulo continuou avançando, ele continuou crescendo. Paulo continuou cumprindo o propósito, o chamado, aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Segunda Coríntios, querido, capítulo 4. E verso número 16. Paulo escrevendo também à igreja de Coríntios aqui. Ele diz assim: por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Amém? Ainda que o nosso corpo físico, querido, cada dia que passa, ele vai morrendo um pouquinho mais. A cada dia que passa, nós vamos nos olhando no espelho e falar: puxa vida, isso aqui não era assim. Para os homens, às vezes nós olhamos no espelho lá e, meu Deus, tem cada dia menos cabelo. Jesus amado. Esse dia o menino que fazia dia, quando eu via ele, ele me viu lá na Pontal, estava tomando café com os meninos. Ele falou: você está pintando o cabelo? Eu falei: meu Deus, mas seu cabelo está mais preto. Eu falei: só olha, eu retenho. Se você falasse para mim: você está com menos cabelo, eu ia concordar com você, agora que está mais preto. Não sei, querido, se é o efeito que vai caindo, acho que vai destacando mais os que estão ficando ali. Ainda assim, querido, ainda assim o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Amém? Olha o verso número 17. Pois essas aflições pequenas e momentâneas, agora que enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Querido, Paulo está falando essas leves e momentâneas tribulações. Agora há pouco, pastor, você leu uma lista desse tamanho do que esse homem sofreu.
E agora ele está escrevendo à igreja de Corinto dizendo: essas leves e pequenas tribulações produzem para nós um peso de glória que durará para sempre. Paulo estava usando aqui do exemplo daquela balança romana de 2 pratos. É como se Paulo colocasse, querido, todo o sofrimento dele aqui, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, toda dor, toda angústia, todo medo, tudo aqui num prato. E no outro prato, querido, ele colocava o peso da glória. E a palavra de Deus diz que o peso da glória ele pesa muito mais. Amém? Não há nada, querido, daquilo que a gente passa nesse mundo, não há nada daquilo que a gente sofre que se compara, querido, à glória do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Ele fala que essa leve, momentânea e pequena tribulação produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias, porque a dor, o medo, a angústia, querido, a enfermidade vai ficar aqui. Amém? A falta de dinheiro, pastor, vai ficar aqui também. As dificuldades de relacionamento vão ficar aqui também. Mas existem algumas coisas que são eternas, querido. Amém? Existem algumas coisas que não vão passar. Assim como a palavra de Deus diz, tudo passará. Mas a minha palavra, ela não vai passar. Amém? Paulo fala, querido, dessas pequenas e momentâneas tribulações. Ele fala desse exemplo da balança romana. A glória, querido, ela pesa mais do que qualquer luta ou tribulação que nós temos nessa vida. E gostaria de convidar o pessoal do Ministério de Louvor aqui. Existe um salmo, querido, salmo de número 16, que é um salmo lindo da palavra de Deus. E eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. Gostaria que você só relembrasse comigo, querido, dos 3 tipos de alegria que nós falamos nessa noite. O primeiro tipo de alegria que nós falamos foi da alegria natural. Glória a Deus. Repita comigo, alegria natural. O segundo tipo de alegria que nós vemos nessa noite, qual que foi? Alegria circunstancial. E o terceiro tipo de alegria que nós vemos nessa noite? Alegria espiritual. Aleluia. Salmo de número 16, verso de número 7. Um salmo de Davi, querido, aqui. Olha o que Davi, queridos, estava nos ensinando aqui. Salmo 16, 7 diz assim: louvarei o Senhor que me guia. Mesmo à noite o meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo e não serei abalado, porque Ele está à minha direita. Aleluia. Sei que o Senhor está sempre comigo. Essa é uma certeza, querido, que o Davi tinha. Mesmo quando ele estava sendo perseguido por Absalão, mesmo quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, mesmo quando ele fugiu para uma caverna, querido, fugindo de Saul, que Saul queria tirar a vida dele, Davi agora escreve, ele diz: eu sei que o Senhor está sempre comigo, eu não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Essa palavra, querido, é para nós. O Senhor está sempre conosco. Amém? Nos dias mais difíceis da nossa vida, querido, o Senhor estava lá conosco. Nos dias de choro, nos dias de tristeza, nos dias de angústia, o Senhor estava lá, querido, comigo, com você. Nos dias de alegria, querido, no nascimento dos nossos filhos, nas conquistas nossas do dia a dia, o Senhor estava lá conosco, querido. E sabe o que é interessante aqui, querido? Eu não consigo imaginar um Deus indiferente. Quando nós nos alegramos, querido, Deus está lá se alegrando junto conosco. Amém? Quando nós estamos lá, querido, muitas vezes naquele dia difícil,
O Senhor está lá nos sustentando, querido, segurando na nossa mão. Era isso, querido, que Davi estava dizendo. Olha o verso número 9. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e eu exulte, o meu corpo repousa em segurança. Davi está dizendo, não é se admirar, querido, que o meu coração esteja alegre e exultante. O meu corpo, ele repousa em segurança. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém? Oh, Deus. Verso número 10. Pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Senhor, nós nos rendemos, Senhor, à tua vontade nessa noite, Pai. Senhor, nós